depois de termos visto os temas 3.1 a 3.3, estamos agora em condições de ver em que consiste a escolha ótima de produção em contexto de concorrência perfeita e como daí se deriva a curva de oferta individual. Tal como vimos para a procura, a oferta de mercado depois obter-se-á por adição das ofertas individuais. Nos temas 3.1 a 3.3, começámos por olhar para a teoria do produtor pela ótica de produção, a curto e a longo prazo, foram os temas 3.1 e 3.2, e depois para a teoria do produtor pela ótica dos custos, o tema 3.3, em que se estudou a relação entre quantidade produzida e custos de produção. Vamos então agora ver em que consiste a escolha ótima de produção. A escolha ótima de produção para uma empresa tem que ter em atenção que tem como objetivo produzir de forma a ter lucro máximo. Isso será a escolha racional do ponto de vista da empresa enquanto indivíduo, enquanto agente económico. A forma de maximizar o lucro depende do mercado em que a empresa está instalada. Nós vamos ter um resultado no mercado concorrencial, mais à frente teremos um resultado diferente em mercado monopolista, mas o objetivo é sempre o mesmo: lucro máximo. Claro que a estrutura de mercado, ou seja, o grau de concorrência que existe no mercado, vai afetar o controlo que a empresa tem sobre o preço. Ou seja, aquilo a que também se chama poder de mercado. Portanto, sempre que falamos em poder de mercado, estamos a falar na capacidade que a empresa tem em conseguir controlar o preço em função dos seus próprios interesses. Portanto, é fácil de perceber que se houver muita concorrência, a empresa tem menos controle sobre o preço. Se houver menos concorrência, haverá mais controle sobre o preço. Em última análise, no mercado em que não há concorrência nenhuma, no monopólio, a empresa terá controle máximo sobre o preço, mas mesmo assim iremos ver que isso também depende um bocadinho das condições da procura. Mas isso fica para mais para a frente. Em relação às estruturas de mercado, nós podemos estudar a sua morfologia dependendo do número de agentes económicos que se encontra de cada um dos lados que constituem o mercado, ou seja, o lado da procura e o lado da oferta. Sempre que nós falamos no número de agentes económicos do lado da oferta, estamos basicamente a falar na quantidade de empresas instaladas. Nós assim aqui não vamos distinguir entre produtor, retalhista, grossista, vendedor, o que seja. Não vamos fazer esse tipo de distinções. Só iria aumentar o número de dimensões do nosso problema sem vantagem nenhuma associada. Portanto, nós vamos admitir que quem produz é quem vende no mercado para consumo final. Não nos vamos preocupar com mais estruturas absolutamente nenhumas de comércio que se possam imaginar. Portanto, quando aqui falamos no número de agentes económicos do lado da oferta, vamos admitir que estes são os indivíduos que estão a produzir para o mercado, eventualmente de consumo final, e se estão a fornecer para o mercado de produto final, também são os que produzem esse produto, não é? Portanto, se por um lado fazem a escolha ótima de output, também são as mesmas entidades que estão a fazer a escolha ótima de inputs para as produzir. Daí ser relevante termos estudado a análise de custos em primeiro lugar. Portanto, se nós olharmos para a morfologia de mercado, quando temos muitos agentes económicos do lado da procura, portanto, muitos consumidores, e virmos diferentes números de agentes do lado da oferta, então nós temos as estruturas de mercado que são mais comuns quando nos referimos a elas. Estas estruturas de mercado basicamente podem ser designadas como mercados concorrenciais, se existirem muitos agentes dos dois lados do mercado. Se nós tivermos apenas um agente económico do lado da oferta e muitos do lado da procura, temos um monopólio. E depois temos aqui umas estruturas intermédias
em que há poucos agentes económicos do lado da oferta, um oligopólio. No caso particular de serem apenas dois, designamos essa estrutura de mercado por duopólio. Estas estruturas de mercado, caminhando aqui da esquerda para a direita, é fácil perceber que o controlo que as empresas terão sobre o preço será crescente. Ou seja, quanto menor for o grau de concorrência, ou seja, quanto menor for o número de empresas, maior será o controlo que as empresas têm sobre o preço. Portanto, maior será o poder de mercado. É preciso fazer aqui uma ressalva. Estou aqui a associar diretamente a relação entre poder de mercado e número de empresas. Intuitivamente será fácil de perceber que tem que haver alguma relação e que o poder de mercado é decrescente com o número de empresas que estão ativas, mas isto não é uma verdade universal. Nós podemos ter uma estrutura de mercado só com duas empresas em que não existe poder de mercado nenhum, em que as empresas não têm controlo nenhum sobre o preço. Nós não vamos estudar esse tipo de modelos porque estão fora do âmbito do programa, mas não é uma verdade universal que quanto menos empresas existirem no mercado, maior é o poder de mercado da empresa. Isso não é sempre assim. Será na nossa análise, que é apenas introdutória, vamos admitir essa situação para perceber o que significa poder de mercado, mas como vamos estudar apenas dois mercados, nós vamos apenas estudar o mercado concorrencial e no mercado concorrencial vamos estudar apenas o caso particular da concorrência perfeita, porque há outras formas de mercado concorrencial que nós não vamos analisar. O outro mercado que nós vamos estudar é o mercado monopolista e no nosso programa não vamos estudar mais mercado absolutamente nenhum. Portanto, comparando, obviamente, estas duas estruturas fundamentais, é fácil de perceber que haverá mais poder de mercado em monopólio do que numa situação concorrencial. Tudo bem, só depende do número de empresas para o tipo de análise que estamos a fazer. Mas ficam a saber, só por mero conhecimento científico, não que isso seja exigido nesta unidade curricular, que há formas de mercado intermédias, como estas, oligopólios e duopólios, onde a relação entre o número de empresas e o poder de mercado não é direta. Ficam apenas a saber isto como conhecimento genérico, mas não é uma coisa que nos vá preocupar. Isto porque, para estudar estas formas de mercado intermédias, é preciso análise estratégica, já que se há poucas empresas no mercado, elas podem comportar-se estrategicamente. Isso significa que uma empresa, ao fazer a sua escolha ótima, vai ter em conta as escolhas ótimas das outras empresas que se encontram no mercado. Isto é fácil de perceber se pensarem no mercado das telecomunicações, não é? Se a Vodafone resolver alterar os preços, isso não é independente das escolhas que as outras empresas fazem. Não é independente das escolhas de nós. Não é independente das escolhas da Mel. Não é? Portanto, as empresas interagem entre si estrategicamente, como se fosse um jogo de xadrez. Não é? Um jogo de xadrez também é um jogo estratégico. Um jogador não escolhe uma jogada sem pensar na resposta que o seu oponente vai ter em relação à escolha que fez. E, portanto, tenderá a condicionar as escolhas do oponente em função dos seus próprios interesses. Isso é o puro comportamento estratégico. As empresas nos mercados também se comportam estrategicamente. As suas escolhas dependem daquilo que as empresas concorrentes também estão a fazer. Não é por acaso que o preço das chamadas entre os vários operadores de telecomunicações móveis são aproximadamente os mesmos. Os pacotes de serviço de televisão e internet que são oferecidos pelos vários operadores também custam aproximadamente o mesmo.
não é? Portanto, isso são situações de equilíbrio de mercado, entendido como uma situação de onde não há incentivo a haver alterações de comportamento. Ora, toda esta análise estuda-se num ramo da matemática que se chama teoria de jogos, que é extremamente interessante, mas que nós não temos tempo de abordar, mas cuja aplicação ao estudo dos mercados permite analisar estas formas de mercado intermédias e permite perceber porque é que não há necessariamente uma relação direta entre o grau de concorrência, entre o poder de mercado e o número de empresas que existem. Portanto, fica só a pairar no ar esta ideia de que há um mundo absolutamente enorme de análise de estudo de mercados, de estudo de estruturas de mercado, melhor dizendo, para fazer. Essa análise normalmente estuda-se no âmbito da economia, que se designa genericamente por economia industrial, mas que não temos tempo de abordar. Portanto, seria todo um semestre para estudar a teoria de mercados, para além do mercado de concorrência perfeita que nos vai preocupar e do mercado monopolista. Nesta vertical, temos outras formas de mercado que é comum encontrar em mercados de inputs. Por exemplo, no mercado de trabalho. E estas estruturas de mercado caracterizam-se por ter muitos agentes do lado da oferta, mas podemos ter apenas um do lado da procura, é o caso do monopsónio. Se nós pensarmos no mercado de trabalho como exemplo, é muito fácil de perceber o que aqui está em causa. No mercado de trabalho, nunca esquecer que quem está do lado da oferta são os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, e quem está do lado da procura são as entidades que os contratam, são as empresas. Podemos pensar assim genericamente. Se nós estamos a falar de um mercado de trabalho que funciona em monopsónio, estamos a falar de uma situação em que existem um número razoável de trabalhadores a vender o seu trabalho, mas só há um contratante. Portanto, é como se fosse um monopólio, mas ao contrário. Ou seja, só há um agente económico do lado da procura e muitos do lado da oferta. Portanto, imaginem numa determinada zona geográfica, por exemplo, no setor têxtil, em que só há uma empresa a funcionar nesse setor de atividade e há muita gente que trabalha nesse setor de atividade. Isto acontecia na zona da Covilhã, durante o Estado Novo. Nessa zona concentrava-se o setor de atividade dos lanifícios, essencialmente, e uma grande parte da população que não trabalhava em atividades rurais trabalhava nas fábricas têxteis. E, portanto, o mercado de trabalho para os operários têxteis, basicamente funcionava como um monopsónio. Se tivermos formas intermédias de mercado, então temos oligopsónios ou duopsónios, em função de termos apenas dois agentes económicos do lado da procura, ou um número um pouco maior de agentes económicos do lado da procura. Mais uma vez, este tipo de mercados nós não vamos ter oportunidade de os analisar, como são tipicamente formas para o mercado de inputs. Teríamos que estudar toda a teoria de mercado de fatores para percebermos como funcionam estes mercados. Eles têm muita aplicação no campo da análise do mercado de trabalho. Mais uma vez, isso seria todo um semestre ou dois para estudar no âmbito daquilo que se chama a economia do trabalho, em que temos a possibilidade de estudar como funciona o mercado de trabalho nas suas mais diversas vertentes. Infelizmente, também é um ramo que não temos oportunidade de explorar. Se nós tivermos poucos agentes económicos, quer do lado da procura, quer do lado da oferta, nós não temos nenhum nome específico. Trata-se da negociação de 1 para 1, de 1 para 2, 2 para 2, 3 para 3. Não temos grande variação daí. É negociação direta,
onde o comportamento estratégico é extremamente relevante. Portanto, mais uma vez, esta negociação estratégica é analisada recorrendo a conceitos de teoria dos jogos. Portanto, não vamos fazer. Resumindo e concluindo, neste contexto, vamos estudar então os mercados de concorrência perfeita. É um dos tipos de mercados concorrenciais que existem, que podem ser analisados. Vamos estudar concorrência perfeita. Mais tarde, vamos estudar monopólio. E são estas apenas as duas estruturas de mercado que teremos a oportunidade de analisar. Quando falamos em concorrência perfeita, estamos a falar de um conjunto de hipóteses comportamentais. E, do ponto de vista da empresa, vamos estar a admitir que a empresa individualmente não tem controlo nenhum sobre o preço unitário de venda do seu produto. Basicamente, isto é o mesmo tipo de comportamento que nós admitimos para o consumidor. O consumidor, quando tomava as suas decisões de consumo, não tinha controlo absolutamente nenhum sobre o preço a que adquiria os produtos. Aqui, para as empresas, vamos admitir exatamente o mesmo. A empresa não tem controlo absolutamente nenhum sobre o preço a que vende. Apenas o que tem a decidir é qual é a quantidade ótima a produzir, dado o preço a que vende. Então, de onde é que vêm os preços? Pode perguntar-se. Os preços vêm do funcionamento automático dos mercados, como iremos ver. Os mercados equilibram automaticamente e é aí que se formam os preços, que depois individualmente consumidores e empresas tomam em consideração para as suas escolhas individuais de quantidade ótima a consumir ou de quantidade ótima a produzir, dados os preços. Em monopólio passa-se a algo completamente diferente. Em monopólio, a empresa tem controle máximo sobre o preço. A empresa pode manipular qual é o preço a que vende em função da quantidade que coloca no mercado. Se quiser um preço mais alto, reduz a quantidade que coloca no mercado. Se quiser um preço mais baixo, manipula a quantidade, aumentando a quantidade. Basicamente, é isto que os países da OPEP fazem relativamente ao preço do petróleo. Não é? É uma organização que funciona como um monopólio, chama-se um cartel, é um conjunto de empresas que se identificam com os países produtores de petróleo, que em conjunto são um monopolista de produção e, portanto, manipulam o preço. Ou seja, se querem praticar um preço mais alto, restringem a produção. Se querem praticar um preço mais baixo, aumentam a produção. Portanto, em monopólio há um controlo que vamos designar como o controlo máximo entre as várias estruturas de mercado que vamos estudar. O controlo máximo vai ocorrer em monopólio. Em geral, o controlo que uma empresa tem sobre o preço depende do seu poder de mercado. E o seu poder de mercado depende do grau de concorrência que existe. Em geral, podemos dizer essa afirmação. Nas estruturas de mercado que vamos estudar, em concorrência perfeita não existe poder de mercado, as empresas não têm controle nenhum sobre o preço. Em monopólio, o poder de mercado é máximo. Então, quais são as hipóteses de funcionamento do mercado de concorrência perfeita? Vamos considerar, em primeiro lugar, uma análise de curto prazo. Mais à frente surgirá a análise de longo prazo. Então temos as seguintes hipóteses. Vamos admitir que o mercado está atomizado. O que é que isto significa? Significa que cada agente económico representa um infinitésimo do mercado. Cada agente económico é infinitamente pequeno. Portanto, individualmente, seja do lado da procura, seja do lado da oferta, não tem dimensão para, com as suas escolhas, influenciar o preço. Uma empresa não é por produzir uma grande quantidade
que vai fazer com que o preço de mercado se altere, porque uma empresa é tão pequena que a quantidade que coloca no mercado não é significativa individualmente. O mesmo para os consumidores. As escolhas de um consumidor não são significativas para a definição do preço de mercado. Portanto, o preço vai formar-se pelo comportamento conjunto de consumidores e produtores e não são as escolhas de um que vão influenciar o preço. Portanto, o mercado está atomizado. Basicamente, estamos a dizer que individualmente cada empresa não tem poder de mercado, nem nenhuma empresa, nem nenhum consumidor. Não é? Portanto, cada empresa toma o preço unitário do produto como uma variável que não influencia, como se fosse uma variável exógena, que é externa às suas decisões. Por isto, na literatura anglo-saxónica, se diz que em concorrência perfeita as empresas são price takers, ou seja, elas são tomadoras de preço. Podemos traduzir à letra neste caso. Elas tomam o preço como uma variável que lhes é fornecida, que não depende das suas escolhas. É formada automaticamente nos mercados. Uma outra hipótese que é característica do mercado de concorrência perfeita é admitirmos que o produto que cada empresa vende é homogéneo. Basicamente, estamos a dizer que neste mercado as diferentes empresas produzem exatamente o mesmo. Aquilo que uma empresa produz é substituto perfeito daquilo que outra empresa produz. Não existe diferenciação por marca ou por qualquer outro tipo de característica que os produtos tenham. Portanto, dizemos que os produtos são homogéneos nos mercados de concorrência perfeita. É fácil perceber este conceito de produto homogéneo se pensarmos nos produtos agrícolas não transformados. Se pensarmos no mercado de fruta, uma pera produzida por dois produtores diferentes, essas peras são absolutamente indistintas. E por isso é que alguns produtores marcam o seu produto com uma etiqueta que os distingue. Por exemplo, os produtores de fruta de Alcobaça marcam a sua fruta com um autocolante, não é? que já todos vimos. É justamente esse o efeito das marcas. As marcas, olhando para o sentido etimológico da palavra, é justamente aquilo que o próprio nome diz. É uma forma de distinguir um produto, marcando, dando-lhe uma individualidade, não é? E, portanto, as marcas são isso mesmo. São formas de as empresas identificarem os seus produtos, distinguindo-se umas das outras. Caso contrário, os produtos poderiam ser indistintos, não é? O que seria o mercado de iogurtes se não existissem marcas? Bom, seria um produto aproximadamente homogéneo. E então, se não houvesse diferença de paladar, de sabor, melhor dizendo, entre os vários produtos, então mais homogéneo seria. Portanto, o consumidor, olhando para dois produtos, para dois iogurtes no mercado, não sabia distinguir se eram do produtor A ou do produtor B, se não existisse uma marca. Era a situação do produto homogéneo. No mercado de fruta, se um consumidor olhar para duas peras, se elas não estiverem identificadas pelo seu produtor, não se sabe dizer se são fornecidas pelo produtor A ou pelo produtor B. O produto é homogéneo. Portanto, estamos a dizer que, aos olhos do consumidor, se o produto é homogéneo num determinado mercado, vamos pensar no mercado de peras, se todas as peras fossem absolutamente iguais, todos os produtores fornecem exatamente o mesmo produto, então como é que o consumidor vai escolher quais são as peras que vai comprar? Obviamente vai escolher com base no preço apenas. Não é? Escolherá a pera que for mais barata. É esse o comportamento racional. Certo? Então, qual é o efeito das marcas? Se as peras estiverem marcadas, então haverá alguns consumidores que preferem comprar determinada marca porque se identificam com a imagem dessa marca. Porque de alguma forma têm a ideia pré-concebida
que para uma determinada marca o produto é de alguma forma melhor, que se enquadra melhor com as suas preferências. Não é? Portanto, o objetivo de as empresas marcarem os seus produtos com determinado símbolo identificador, basicamente é cativar consumidores, é fazer com que haja consumidores que preferem adquirir o seu produto e não outros. Então, basicamente, os produtos aos olhos do consumidor tornam-se substitutos imperfeitos. Não é? Se têm preferência por uma determinada marca e não outra. Se nós aqui estamos a dizer que os produtos são homogéneos nos mercados de concorrência perfeita, então um consumidor é absolutamente indiferente entre comprar o produto de um produtor ou de outro produtor. Se os preços fossem hipoteticamente diferentes, compraria o mais barato. Basicamente é essa hipótese comportamental que temos aqui subjacente. Para além destas três hipóteses que caracterizam o mercado de concorrência perfeita, temos ainda a hipótese de que há livre entrada e saída no mercado. Esta hipótese é particularmente importante para o conceito de equilíbrio a longo prazo, que iremos ver a seguir, bem como temos ainda a hipótese de informação perfeita. Esta hipótese de informação perfeita é o que faz com que este mercado basicamente seja uma abstração teórica. O mercado de concorrência perfeita, na verdade, não existe em lado nenhum. Não há nenhum produto que funcione como um mercado de concorrência perfeita, justamente porque a informação não é perfeita em lado nenhum. Nós admitirmos que a informação é perfeita é o mesmo que dizer que todos os agentes económicos têm informação acerca de todas as variáveis que são relevantes para as suas escolhas, bem como conhecem todas as variáveis que são relevantes para as escolhas de todos os outros agentes económicos. Está claro que isto distingue-se da realidade, não é? Nós vivemos num mundo de informação imperfeita. Ou seja, nós às vezes não conhecemos todas as variáveis que são relevantes para as nossas escolhas, quanto mais as variáveis que são relevantes para as escolhas dos outros. E do ponto de vista do consumidor é-nos muito fácil perceber isso, não é? Basta pensar que às vezes há situações em que o nosso rendimento é uma variável aleatória. Ou seja, nos meses podemos ter um rendimento, noutros meses podemos ter outro rendimento, portanto é uma variável face à qual temos incerteza. Logo, isso vai influenciar as nossas escolhas. Da mesma forma, quando se está a optar por escolher um determinado produto, nem sabemos sempre quais são as características e os preços praticados pelos produtos concorrentes. Principalmente se estivermos a falar de produtos tecnologicamente sofisticados, não é? Não estamos a falar de fruta, nem estamos a falar de outro produto alimentar não transformado. Até podemos falar de produtos tecnologicamente elaborados, como computadores, telemóveis, etc. O consumidor não tem assim tanta informação acerca do que vai comprar, nem acerca daquilo que está a escolher, nem acerca dos produtos da concorrência. Muitas vezes escolhe com base na ideia que tem associada a uma determinada marca e opta por escolher essa marca, independentemente daquilo que os produtos concorrentes tenham para oferecer. Não é? Frequentemente temos esse tipo de comportamento. Ora, tudo isso se distancia do mercado de concorrência perfeita. Estamos, portanto, a admitir um mercado em que o produto é homogéneo, não há marcas, não há diferenciação entre os vários produtos. Estamos a admitir que há informação perfeita. Se mais nada, podemos dizer que não há incerteza nem desconhecimento acerca de nenhuma variável que é relevante para as escolhas, nem para as nossas, nem para as dos outros agentes económicos, e toda a gente conhece todas as variáveis que são relevantes. Estamos também a admitir que há livre entrada e saída do mercado e que nenhum agente económico tem poder de mercado. Vamos então agora ver como é que se vai processar a escolha ótima de produção para um produtor
dado o conceito de lucro. Vamos começar por definir lucro como a diferença entre receita e custo total. Já vimos que podemos definir lucro utilizando o símbolo π maiúsculo. Então, a curto prazo, esse lucro será o preço individual de venda vezes a quantidade produzida menos os custos totais. E os custos totais separam-se em custos fixos, identificados basicamente como custos de capital, a curto prazo, e custos variáveis, que dependem da quantidade produzida. Esta expressão para o lucro, se pusermos a quantidade em evidência, pode ser reescrita como a quantidade vezes o preço menos o custo total médio, já que o custo total médio é o custo total a dividir pela quantidade. Portanto, esta expressão é idêntica a esta inicial. Se dividirmos os custos totais médios nas suas componentes, então também podemos dizer que o lucro é a diferença entre preço e a adição entre custo variável médio e custo fixo médio por unidade produzida. Portanto, multiplicando pela quantidade, temos o lucro da empresa. É fácil de ver que, para um preço suficientemente alto, a empresa terá um lucro positivo. Ou seja, para termos um lucro positivo, o valor que está neste parênteses tem que ser positivo. Portanto, para isso temos que ter um preço superior ao custo total médio. Só nessas circunstâncias é que o lucro é positivo. Ou seja, o preço por unidade tem que ser superior ao custo de produção por unidade, o que tem toda a lógica. Caso contrário, a empresa irá ter um lucro negativo ou prejuízo. Nós não vamos utilizar a expressão a empresa não tem lucro. Isso, do ponto de vista económico, não significa nada. A empresa tem sempre lucro. O lucro pode ser positivo, pode ser negativo, nesse caso chama-se prejuízo, ou pode ser zero. Dizer que a empresa não tem lucro, isso do ponto de vista económico não significa nada. Chamo também a atenção para o facto deste lucro ser um lucro económico, já que estamos a considerar nestes custos os custos económicos. Ou seja, isto inclui todos os custos de oportunidade de utilização dos fatores. Nunca esquecer isso. Nós aqui estamos a falar de lucro económico, não estamos a falar de lucro contabilístico. Então, é fácil de perceber que se o preço é inferior ao custo total médio, haverá prejuízo. Mas há dois tipos diferentes de prejuízo. Se nós pensarmos que, havendo prejuízo, este primeiro fator é positivo, no entanto, a positividade desta diferença entre preço e custo variável médio é relativamente pequena e, portanto, não chega para compensar este último termo. Então, nesse caso, mantemos todo este parênteses negativo, mas esta primeira parte positiva. Se isso acontecer, então temos assim aqui uma situação em que, apesar de termos um preço superior ao custo variável, não chega para compensar o valor do custo fixo. Portanto, basicamente, nesta situação, a receita é suficiente para pagar o fator variável, mas não chega para pagar a totalidade do fator fixo. Portanto, há prejuízo a curto prazo. Outra situação de prejuízo completamente diferente é nós pensarmos que este primeiro elemento do parênteses é logo ele negativo. Portanto, o preço é inferior ao custo variável médio. Portanto, nesse caso, o preço, a receita, nem sequer chega a cobrir os custos variáveis. Ou seja, os custos de operação, os custos do trabalho. Portanto, basicamente, a empresa é insustentável. Portanto, nós temos aqui duas situações de prejuízo completamente diferentes. Portanto, a haver prejuízo, nós podemos ter uma situação em que a empresa é insustentável e outra em que a situação da empresa é sustentável a curto prazo.
Esta relação entre preço, custo variável médio e custo fixo será bastante importante para percebermos em que condições é que uma empresa participa no mercado. Já voltaremos a isso adiante. Para já, vamos ver o que é a escolha ótima da empresa. Então, tendo em consideração a definição de lucro como receita menos custo total, para uma única empresa, a receita será o preço a que vende vezes a quantidade que produz. Assim, aqui o I representa a empresa, é a escolha individual, daí pormos ali um I. Portanto, aqui temos a receita total de uma empresa menos o custo total composto nesta expressão pelas suas componentes. O custo variável em função da quantidade que essa empresa I produz, menos o custo fixo. O custo fixo, obviamente, é constante, não depende da quantidade. Portanto, quando formos maximizar a função, na condição de primeira ordem, derivando uma vez e igualando a zero, a derivada do custo fixo, obviamente, é zero. Se nós alterarmos a quantidade, o custo fixo não se altera, é uma constante. E temos então aqui, nesta primeira expressão, a derivada da receita. Portanto, é uma expressão linear na quantidade. Se nós alterarmos a quantidade, como é que se altera a receita? Altera-se no preço, menos a derivada do custo variável. Ou seja, se nós alterarmos a quantidade, como é que se altera o custo variável? Altera-se no valor do custo marginal. Portanto, basicamente o que aqui temos como condição de primeira ordem de máximo é que preço menos o custo marginal é zero. Passando para o outro membro, temos preço igual a custo marginal. Portanto, isto será a condição de primeira ordem de máximo. Então, em que condições é que preço igual a custo marginal é de facto o máximo? Então, para isso, precisamos da condição de segunda ordem. Ou seja, derivamos segunda vez o lucro. Para termos o máximo, a segunda derivada tem que ser negativa. Ou seja, a concavidade do lucro tem que estar voltada para baixo. Então, se nós derivarmos esta expressão novamente, em relação à quantidade, o preço é constante. Estamos a admitir que a empresa é price taker, portanto, a quantidade que escolhe não influencia o preço e o preço também não depende da quantidade que escolhe. Portanto, é uma relação que vai tanto para um lado como para o outro. Portanto, este preço é uma constante face às escolhas da empresa. A única coisa que temos que ter em consideração que se altera com a quantidade é o custo marginal. Portanto, se derivarmos aqui outra vez em relação à quantidade, temos menos a derivada do custo marginal em ordem à quantidade. Portanto, basicamente, a segunda derivada do custo variável. É isso que está aqui neste termo. É a segunda variável a segunda derivada, desculpem, é a segunda derivada do custo variável. Então, se nós temos menos a derivada do custo marginal negativa, é o mesmo que dizer a derivada do custo marginal positiva. Se a derivada de uma função é positiva, essa função é crescente. Portanto, basicamente, o que aqui estamos a obrigar é que o custo marginal seja crescente. Então, quais são as condições de máximo? Por um lado, o preço tem que ser igual ao custo marginal, mas quando o custo marginal é crescente. Então, se nós tivermos a nossa habitual curva de custo marginal em forma de U, dado um preço, a escolha ótima da empresa vai dar-se neste ponto em que o custo marginal é igual ao preço, mas quando o custo marginal é crescente. Temos aqui um outro ponto onde o preço é igual ao custo marginal, mas neste ponto o custo marginal é decrescente. Portanto, não é naquele ponto que identificamos a quantidade que maximiza o lucro. Será neste, onde o preço também é igual ao custo marginal, mas neste ponto o custo marginal é crescente. Se nós justapusermos a curva de custo total médio, nós verificamos que para esta quantidade ótima, o custo total médio, lido na respectiva curva, que está a azul, tem um valor que é inferior ao preço. Portanto, quer dizer, temos uma situação em que o preço é maior do que o custo por unidade,
Portanto, temos uma situação de lucro positivo. Então, como é que calculamos aqui o lucro? Como vimos antes, o lucro é a diferença entre preço e custo total médio vezes a quantidade. Portanto, neste gráfico, trata-se desta diferença multiplicada pela quantidade que é toda esta largura. Portanto, basicamente, do ponto de vista geométrico, o lucro é a área deste retângulo azul, base vezes a altura, em que, neste caso, identifica um lucro positivo, porque o preço está acima do custo total médio para a quantidade ótima, ou seja, nesta vertical. Se justapusermos o custo variável médio com o aspecto habitual, obviamente o custo variável médio está abaixo do custo total médio. Vamos agora ver uma situação ligeiramente diferente. Admitimos um determinado preço, P asterisco. Dado esse preço, a escolha ótima ocorre quando o custo marginal é igual ao preço. Temos a quantidade. Quando o custo marginal é crescente. Só que aqui, se justapusermos a curva de custo total médio, verificamos que para a quantidade ótima, o valor do custo total médio está acima do preço. Ou seja, por unidade, aquilo que custa produzir não chega a ser compensado pelo valor do preço. Portanto, temos aqui um lucro que é negativo. Portanto, o preço por unidade está abaixo do custo por unidade. A empresa está a perder dinheiro. Então, com o preço que consegue cobrar, o que é que a empresa paga? Nós podemos ver a relação entre preço e custos, olhando simplesmente aqui para o eixo vertical. E ficamos com o valor por unidade. Então, vamos lá ver. Se nós justapusermos aqui a curva dos custos variáveis médios, conseguimos ver para a escolha ótima que o custo variável médio, se traçarmos aqui a projeção para o eixo vertical, o custo variável médio, naquele ponto, está abaixo do preço. Então isto significa que, com o preço que a empresa está a cobrar, ela paga os custos variáveis médios. Portanto, o preço está acima do custo variável médio. O preço está acima do custo variável médio para esta quantidade. Portanto, a empresa paga os custos variáveis médios, mas não paga os custos totais. Então, o que é que está aqui a acontecer? Quer dizer que a diferença entre os custos totais médios e os custos variáveis médios, que não é outra senão o valor dos custos fixos médios, esses custos fixos médios, há uma parte que está coberta pelas receitas e outra parte que não está coberta pelas receitas. Vejamos com mais detalhe. Temos o custo variável médio por unidade. A diferença entre custo variável médio e custo total médio para essa quantidade é o custo fixo médio. Portanto, custo fixo médio, diferença entre o custo total médio e o custo variável médio. Para este custo fixo médio, é bom de ver que do seu total, portanto, de toda esta extensão, há uma parte que está abaixo do preço. Essa parte, que agora está pintada a vermelho, está coberta pela receita. A outra parte não está. Portanto, se nós temos um nível de preços como este, que está entre o custo variável médio e o custo total médio para a quantidade ótima, isso significa que teremos prejuízo a curto prazo. Esse prejuízo corresponde à parte dos custos fixos que não são cobertos pelas receitas. Vejamos de outra maneira. Este retângulo azul representa os custos totais. Os custos totais de produzir a quantidade ótima. Portanto, a área deste retângulo será a altura, o custo total médio, vezes
a base, que é a quantidade. Portanto, a área deste retângulo representa os custos totais. Estes custos totais são parcialmente cobertos pelas receitas, que são representadas pela área do retângulo verde. Portanto, receitas, preço, vezes quantidade. Portanto, a diferença entre o retângulo azul, que há pouco apareceu, e este retângulo verde, corresponde ao prejuízo, que ainda ali está marcado com a nossa simbologia. Podemos ainda ver o que é que corresponde ao valor dos custos fixos. Será esta zona cinzenta, em que temos o custo fixo médio, medido como esta altura, vezes a base, que é a quantidade. Portanto, os custos fixos correspondem ao retângulozinho cinzento. Então, há uma parte desses custos fixos que está coberta pela receita. Essa parte corresponde a esta faixa vermelha. Toda a outra parte não está paga. Então, por outras palavras, estamos aqui a dizer o quê? Estamos a dizer que uma empresa com a sua atividade consegue reunir uma receita que cobre a totalidade dos custos variáveis, portanto, consegue pagar todo o trabalho, mas não consegue pagar todo o capital, só paga uma parte do capital. E, portanto, fica com prejuízo. É pensarem, por exemplo, numa empresa que tem custos variáveis, ou seja, custos de trabalho muito significativos e também custos de capital muito significativos. Por exemplo, o metro. O metro tem elevados custos de capital que tanto existem com o metro a funcionar como com o metro parado e também tem custos com o trabalho, custos de operação. Não é? Esses custos existem se o metro funcionar, mas se o metro não funcionar, se o metro estiver fechado, a empresa não tem esses custos. Então, o que estamos aqui a dizer é o seguinte: com as receitas conseguem-se cobrar valores suficientes para pagar os custos variáveis, para pagar os custos de operação, os custos de trabalho. Mas essa receita cobrada não chega para pagar todos os custos de capital. Só paga uma parte. E aqui os custos de capital prendem-se com os custos do material circulante, quer dizer, dos comboios, da manutenção das estações, etc. Okay? Portanto, estamos assim aqui nesta situação de um preço intermédio entre o custo total e o custo variável, em que nessa situação temos prejuízo a curto prazo, porque a receita que se tem cobre os custos variáveis, mas não cobre a totalidade dos custos fixos. Uma situação completamente diferente dá-se com um preço que é tão baixo que nem sequer cobre os custos variáveis. Então vejamos em que é que isso consiste. Temos assim aqui um nível de preço, a escolha ótima, quando o preço for igual ao custo marginal, com um custo marginal crescente, identifica a quantidade. Se colocarmos a curva do custo total médio, identificamos o custo unitário de produção. Está bastante acima do nível de preço, portanto é bom de ver que temos assim aqui uma situação de prejuízo. Portanto, aquele espaço, a área daquele espaço azul corresponde ao lucro, que neste caso é um lucro negativo. Se colocarmos a mesmíssima curva de custos variáveis médios de há pouco, o que é que verificamos? Verificamos que o nível de preço para a quantidade ótima está abaixo do custo variável. Então isto significa que, por unidade, a receita não cobre sequer os custos variáveis. Se não cobre os custos variáveis sequer, também não vai cobrir os custos fixos. Portanto, é como quem diz, temos uma situação de uma empresa que com a sua operação obtém receitas que não são suficientes para pagar os custos de operação, nem sequer os custos de capital. Então, a diferença para a quantidade ótima entre os custos variáveis médios e os custos totais médios, que representam os custos fixos médios, como já vimos anteriormente, assim aqui vê-se perfeitamente que o valor dos custos fixos médios estão incluídos no valor do prejuízo. E para além disso, ainda temos assim aqui mais um bocadinho que corresponde à diferença entre o preço e
o nível do custo variável médio, este espacinho aqui em baixo. Portanto, isso corresponde à parte dos custos variáveis que não são cobertos pela receita. Então, olhando para uma situação de lucro ou uma situação de prejuízo, temos situações completamente diferentes, não é verdade? Então, olhando para a escolha ótima da empresa, designada aqui por Q asterisco I, portanto, a quantidade escolhida individualmente e a quantidade ótima, normalmente marca-se com asterisco, dado o preço. Então, por definição de lucro, receita menos custos. Pondo a quantidade em evidência, temos a relação que já conhecíamos entre o preço e custo total médio. Também se pode fazer a comparação direta entre a receita total e o custo total. Será um lucro positivo se tivermos a receita total maior que o custo total. Isso é equivalente, tirando aqui as quantidades, é equivalente a dizer que o preço está acima do custo total médio. Mas temos duas situações distintas de prejuízo. Uma situação em que o prejuízo é mais pequeno que o custo fixo, portanto o preço está abaixo do custo total médio, mas ainda assim acima do custo variável médio. E temos outra situação, como a do último gráfico, em que o preço está abaixo do custo variável médio. Nesse caso, o prejuízo ainda é mais negativo do que o custo fixo. Então, o que é que uma empresa deve fazer nessa situação? Obviamente que uma empresa nessa situação está pior estando a funcionar do que estando encerrada. Pensemos novamente no metro. O metro, se não estiver a funcionar, tem como custos o valor dos custos de capital. Não incorre nos custos de operação. Aqui estamos, por simplicidade, a dizer que são os custos variáveis, para se compreender o que está em causa. Não é? Uma empresa que não funciona, que não produz, não tem custos variáveis, só tem os custos fixos. Portanto, se uma empresa não produzir, não tem receita, não tem custos variáveis, então o seu prejuízo corresponde ao valor do custo fixo. Se nós estivermos numa situação como esta, em que o preço está abaixo do custo variável médio, o prejuízo ainda é mais negativo, ainda está mais afundada, digamos assim, do que numa situação em que apenas paga os custos fixos. Portanto, é preferível estar encerrada do que estar a funcionar. Não é? Uma empresa encerrada tem como prejuízo os custos fixos. Se ao funcionar os seus custos de operação não são cobertos pelas receitas, então ainda fica com um prejuízo maior funcionando do que não funcionando. Não é? Portanto, temos assim aqui uma relação muito importante entre preço e custo variável médio que temos que sedimentar. Basicamente, estamos a falar deste ponto, deste nível de preços P0 associado ao mínimo do custo variável médio. É bom de ver que, se os preços estiverem abaixo deste nível, a empresa está numa situação em que o prejuízo ainda é mais fundo do que o valor do custo fixo. Se o preço estiver neste intervalo, entre P0 e P1, o preço está entre o custo variável médio e o custo total médio. Já que a escolha ótima vai ocorrer quando o preço é igual ao custo marginal. Portanto, a escolha ótima vai ocorrer ao longo da curva do custo marginal, ao longo desta curva cor-de-rosa. Portanto, os níveis de preço relevantes serão neste intervalo, entre P0 e P1. Entre P0 e P1, estes preços geram um prejuízo, mas é um prejuízo inferior aos custos fixos. Se o preço estiver abaixo de P0, então o prejuízo é maior do que os custos fixos. Se os preços estiverem acima de P1, então a empresa tem um lucro positivo. Então, vamos identificar esses dois pontos, esse valor associado ao preço P1, que é o mínimo do custo total médio. Esse ponto chamamos o limiar de rendibilidade. Porquê? Porque é o preço mais pequeno a que a empresa pode vender sem ter prejuízo. A empresa pode ter lucro zero se vender ao preço P1. Para preços superiores a P1 terá um lucro positivo. Para preços entre P0 e P1, a empresa tem um prejuízo que é mais pequeno que o custo fixo, produzindo a escolha ótima, em que o preço é igual ao custo marginal.
Não é? Nessa situação, o preço é maior do que o custo variável médio. Quer dizer, com a sua operação, consegue obter receitas que cobrem todos os custos variáveis, ou seja, todos os custos de operação, na nossa linguagem simplificada. Só não consegue pagar todos os custos de capital, mas paga uma parte. Outra situação completamente diferente é quando o preço está abaixo de P0, o mínimo do custo variável médio. Nessa situação, a escolha ótima, preço igual a custo marginal, iria gerar um prejuízo maior do que o valor dos custos fixos. Portanto, é preferível a empresa encerrar, é preferível a empresa não participar no mercado e, nesse caso, apenas enfrenta o correspondente ao custo fixo como prejuízo, não é? Que corresponde ao custo de oportunidade dos fatores fixos. Portanto, não esquecer que os custos que estamos aqui a considerar são custos económicos, ou seja, correspondem a custos de oportunidade. Este ponto, em que o preço é P0, no mínimo dos custos variáveis médios, identifica aquilo a que vamos chamar o limiar de encerramento, ou seja, é o preço mínimo a que a empresa pode funcionar mantendo viabilidade económica. Se o preço estiver abaixo deste preço P0, é preferível a empresa não participar no mercado, é preferível encerrar. Portanto, temos aqui uma condição de participação para as empresas no mercado, que é o preço a que vendem ser pelo menos igual ao mínimo do custo variável médio. A quantidade Q0, que está associada ao mínimo do custo variável médio, corresponde à produção no ótimo técnico. Portanto, é o início da segunda etapa do processo produtivo. Quando no tema 3.1 dissemos que as escolhas ótimas de produção estavam sempre na segunda etapa do processo produtivo, tinham por detrás este resultado que as empresas, para poderem estar ativas no mercado de concorrência perfeita, devem vender a um preço, nesta terminologia, pelo menos tão grande quanto P0, ou seja, acima do mínimo do custo variável médio. Para venderem a um preço acima do mínimo do custo variável médio, quer dizer que estão a produzir uma quantidade que é superior ao mínimo do custo variável médio, à quantidade que é zero. E essa quantidade corresponde à quantidade no ótimo técnico. Portanto, estão a produzir mais do que no ótimo técnico. Então, do ponto de vista das quantidades produzidas, da teoria do produtor pela ótica da produção, isso quer dizer que a escolha ótima para a empresa estar a produzir tem que necessariamente localizar-se na segunda etapa do processo produtivo, né? Ou seja, numa quantidade já maior que a quantidade que está a minimizar o custo variável médio, portanto, numa quantidade acima do ótimo técnico. Então, o que é que corresponde à oferta da empresa? Nós sabemos que temos a relação entre preço e quantidade ótima, que é dada pela condição preço igual a custo marginal. Se nós pensarmos que a oferta da empresa dá para cada preço a quantidade ótima a produzir, então podemos dizer que a oferta de cada empresa é nem mais nem menos do que a curva de custo marginal, porque é a curva de custo marginal que dá a relação entre preço e quantidade ótima. Só que a oferta será a curva de custo marginal, mas só acima do preço P0. Ou seja, só acima do limiar de encerramento. Se o preço estiver abaixo de P0, a empresa não produz. Portanto, temos aqui uma condição de participação para as empresas em concorrência perfeita. Ou seja, elas produzem uma quantidade tal que o preço é igual ao custo marginal, mas só se o preço for maior do que o mínimo do custo variável médio. Caso contrário, as empresas não participam no mercado. E esta condição é o que está subjacente à definição de curva de oferta. Portanto, a curva da oferta de uma empresa em concorrência perfeita é a curva do custo marginal de produção acima do mínimo do custo variável médio. Então podemos definir genericamente a curva da oferta como todos os pares preço-quantidade que constituem a escolha ótima da empresa, dados
os fatores exógenos às suas decisões, nomeadamente os preços dos inputs e a tecnologia. Por lei da oferta, entendemos a relação entre quantidade oferecida de um bem e preço desse mesmo bem. E essa relação é uma relação direta, portanto, uma relação positiva. Se o preço aumentar, a quantidade oferecida também aumenta, tudo o resto constante. Então, de onde vem a lei da oferta? A lei da oferta vem dos custos marginais de produção. Vem do facto de, na escolha ótima, o custo marginal ter que ser crescente. Portanto, produzir mais implica um custo marginal maior e, portanto, para produzir uma dada quantidade a um determinado preço, o preço tem que ser maior para levar a uma escolha ótima de quantidade maior também. Portanto, a lei da oferta vem essencialmente de termos custos marginais crescentes, que correspondem, na ótica do produto, aos rendimentos marginais decrescentes. Ou seja, aquela situação em que para produzir mais uma unidade adicional, isso custa cada vez mais, porque os fatores produtivos são cada vez menos produtivos à medida que se vai aumentando a quantidade de fator utilizado, não é? Portanto, estamos numa situação, por um lado, de rendimento marginal decrescente, quer dizer, produzir mais implica aumentar mais fatores de produção, mas acrescentar fatores de produção acrescentam à produção cada vez menos. Isso quer dizer que produzir uma unidade adicional tem um custo cada vez maior, porque é preciso contratar cada vez mais fatores. Portanto, termos rendimentos marginais decrescentes na produção é exatamente o mesmo do que ter custos marginais crescentes. E é justamente nesta situação que temos a escolha ótima da empresa. Está-se numa zona em que os custos marginais são crescentes e acima do custo variável médio. Então, como temos custos marginais crescentes, para termos um aumento de produção, temos que ter um preço maior. Então, daí vem a lei da oferta. Estamos, portanto, a descrever um movimento ao longo da curva da oferta. Uma maior quantidade está associada a um maior preço. Portanto, se o preço aumentar, aumenta a quantidade oferecida. A oferta é a mesma. Quando estamos a dizer que a oferta é a mesma, estamos-nos a referir à curva. Portanto, ao falarmos de uma alteração de preço, estamos a mudar para outro ponto da mesma curva. Não estamos a alterar a oferta. Uma alteração de preço corresponde a uma alteração da quantidade oferecida. Esta linguagem é absolutamente análoga àquela que utilizamos para a teoria da procura. Sabemos então que maior preço leva a maior quantidade oferecida, portanto o preço influencia positivamente as intenções de venda e estamos a falar da passagem de um ponto para outro ao longo da mesma curva de oferta. Se nós falarmos de outras variáveis que influenciam as intenções de venda e que não estão representadas nos eixos, essas variáveis, ao alterar-se, fazem com que a curva se altere. Estamos a falar da tecnologia de produção, que tem uma influência positiva, ou seja, uma tecnologia mais avançada permite produzir mais quantidade aos mesmos preços. Estamos, portanto, a falar de um aumento da oferta. Para o caso dos bens agrícolas, melhores condições meteorológicas permitem também produzir mais quantidade ao mesmo preço, portanto, também uma expansão da oferta. E se estivermos a falar de outras variáveis, como o preço dos bens de consumo intermédio, preço de matérias-primas, preços de capital e do trabalho, se aumentarem, então temos uma menor produção ao mesmo preço, ou seja, uma contração da procura. Ou se quisermos, para produzir uma maior quantidade, temos custos mais altos e, portanto,
Temos uma deslocação da curva da oferta no sentido vertical. Então, variáveis que levam à alteração da posição da oferta são exógenas à escolha da empresa, portanto, são variáveis que a empresa não controla e fazem com que se alterem as curvas de custo ou as curvas de produto. Se alterarem as curvas de produto, também se alteram as curvas de custo e, por conseguinte, isso leva a curva da oferta atrás. A curva da oferta, sendo a curva de custo marginal, obviamente, alteram-se em simultâneo. Se houver uma alteração do preço de venda, tudo o resto constante, então a curva da oferta não se altera. Estamos apenas a falar de uma alteração de um ponto para outro da mesma curva. Tal como acontecia para a procura, podemos falar na função oferta, que relaciona a quantidade oferecida com todas as variáveis que determinam as intenções de venda ou produção. Neste caso é a mesma coisa. Cada um vende aquilo que produz. Estamos a falar de agentes económicos do lado da oferta. Não há distinção entre vendedor e produtor, são o mesmo. Portanto, falar em quantidade oferecida é o mesmo que falar de intenções de produção ou intenções de venda, é a mesma coisa. Então, a função oferta relaciona a quantidade oferecida com todas as suas variáveis determinantes. Portanto, o preço do próprio produto, o custo do capital, o custo do trabalho, tecnologia, preço de produtos de consumo intermédio, preço de matérias-primas, etc. A curva da oferta é nem mais nem menos do que a relação entre quantidade oferecida e preço para valores fixos de todas as outras variáveis. Portanto, diferentes valores para as restantes variáveis para além do preço fazem com que a curva de oferta se altere no espaço quantidade-preço. Portanto, esta relação entre curva de oferta e função oferta, a diferença entre a alteração da oferta e a alteração da quantidade oferecida, são situações em tudo semelhantes àquelas que vimos para a teoria da procura. Este gráfico mostra uma expansão da oferta, que pode ser vista na horizontal, isto é, para o mesmo preço temos um aumento da quantidade oferecida, ou pode ser vista na vertical, ou seja, produzir a mesma quantidade exige um preço mais baixo. Então, que variáveis é que poderiam estar na origem desta deslocação da oferta? Pode ter sido um progresso tecnológico, pode ter sido uma redução dos custos de produção, pode ter sido, no caso de um bem agrícola, um bom ano do ponto de vista meteorológico. Então, isso terá levado a uma expansão da oferta. Portanto, temos uma deslocação no sentido da esquerda para a direita, portanto, no sentido de aumento da quantidade para o mesmo preço. Uma contração da oferta exibe uma deslocação ao longo do eixo horizontal, no sentido da direita para a esquerda. Portanto, para o mesmo preço, temos uma redução na quantidade. Ou, se quiserem, para a mesma quantidade, um aumento do preço. Que fatores exógenos é que poderiam estar na origem desta deslocação? Pois pode ter sido um retrocesso tecnológico. Pois, se há progressos tecnológicos, também podem ter havido retrocessos. Pode ter havido simplesmente um aumento dos custos de produção. Portanto, cada unidade produzida teve um aumento dos custos de produção, porque podem ter aumentado os custos das matérias-primas, pode ter aumentado o custo de trabalho ou o custo do capital, e por conseguinte isso arrastou no sentido vertical as curvas de custo. Logo, o custo marginal foi atrás, tal como todos os outros. Portanto, a curva de oferta deslocou-se para cima. Portanto, temos uma contração da oferta para a mesma quantidade, um preço maior porque os custos são mais altos. Ou então, para vender ao mesmo preço, surge menos quantidade no mercado. Se isto for um produto do setor primário, um produto agrícola, isto pode ter sido um mau ano agrícola, pode ter levado a uma contração deste género na curva da oferta.
Sistematizando, podemos então dizer que no mercado de concorrência perfeita, a oferta de uma empresa é simplesmente a curva dos custos marginais acima do limiar de encerramento, o mínimo dos custos variáveis médios. A oferta de mercado resulta da adição de todas as ofertas individuais. Existem vários modelos possíveis para representar ou descrever a curva da oferta. O modelo mais simples que podemos utilizar e que utilizaremos, tal como fizemos para a procura, é um modelo linear. Neste modelo linear podemos interpretar os parâmetros da curva na forma direta, sendo D a alteração na quantidade oferecida se o preço se alterar numa unidade monetária, C será a quantidade oferecida se o preço for zero. Portanto, a interpretação dos parâmetros é extremamente simples. Cá temos uma relação positiva, admitindo que D é um parâmetro positivo, caso contrário, esta expressão não tem o significado que lhe estamos a dar, como curva de oferta. Na forma inversa, simplesmente o que se faz é resolver a equação em ordem ao preço. Portanto, elas têm leituras um pouco diferentes, ou seja, se tivermos a curva da oferta na forma direta, então conseguimos dizer que, dado o preço, a quantidade oferecida corresponde à escolha ótima de produção. Portanto, estamos assim aqui a dizer diretamente que a quantidade é o que resulta do valor do preço fornecido. Portanto, temos cá implícito o valor da escolha ótima. Se representarmos a oferta na forma inversa, então temos a leitura pelos custos. Isto é, sabemos que ao produzir uma determinada quantidade, no mínimo é preciso cobrar o preço P. Portanto, basicamente, a curva da oferta na forma inversa é a expressão preço igual ao custo marginal. Portanto, o que está assim aqui no segundo membro desta expressão tem que corresponder ao custo marginal. Por homenagem a Alfred Marshall, independentemente da curva estar apresentada na sua forma analítica, de forma direta ou de forma inversa, a curva da oferta representa-se sempre no quadrante em que o preço está na vertical e a quantidade está na horizontal, tal como acontece para a curva da procura. Então, podemos fazer a leitura de um ponto da curva da oferta das duas maneiras, tanto seja da forma direta como da forma inversa. Ou seja, neste ponto, P1, Q1, eu tanto posso dizer que Q1 é a quantidade ótima a produzir se o preço for P1, como também posso dizer que ao produzir Q1, no mínimo é preciso cobrar o preço P1 porque esse corresponde ao custo marginal. Portanto, eu tanto posso ler de uma maneira como ler de outra. Olhando para este gráfico, P1 vezes Q1, isto é, a área deste retângulo, P1Q1, corresponde à receita das vendas. A área do triângulo abaixo da curva da oferta até Q1 corresponde aos custos variáveis. Ou seja, uma vez que já têm conhecimento de cálculo integral, é fácil de perceber que esta área corresponde ao integral da curva da oferta, ou seja, do custo marginal, até Q1 será o limite superior. O limite inferior, vamos dizer que é Q0, não é muito importante, porque este Q0 corresponde ao ponto em que o custo marginal é zero, portanto, o custo variável também será zero nesse ponto. Então, recorrendo a cálculo integral, o integral entre Q0 e Q1 para o custo marginal, pela regra de Riemann, o que será? Será a primitiva do custo marginal, que é o custo variável. Se o custo marginal é a derivada do custo variável, então o custo variável é a primitiva do custo marginal. Portanto, será o custo variável avaliado em Q1 menos o custo variável avaliado em Q0, que será zero. Portanto, este termo aqui será zero. Portanto,
este integral há de corresponder ao custo variável em Q1. Portanto, esta área a azul corresponde ao custo variável de produzir Q1. Se este retângulo corresponde à receita total, Q1 vezes P1, então o que sobra da diferença entre este retângulo todo e este espaço que corresponde ao custo variável, a isso chamamos o excedente do produtor. Portanto, é basicamente a área acima da curva da oferta. Estamos a falar, portanto, da área amarela, como sendo o valor do excedente do produtor. Ou seja, o que sobra da receita depois de se retirar os custos variáveis. A diferença entre o custo variável e as receitas não é mais do que uma forma de lucro sem contar com os custos fixos. Portanto, se estamos a dizer que a receita total, P1 vezes Q1, menos os custos variáveis, triângulozinho azul, corresponde ao excedente do produtor, esta área amarela, então a diferença entre isso e os lucros é o valor do custo fixo. Resumindo, se interpretarmos o custo marginal como o mínimo que a empresa está disposta a receber para produzir uma certa quantidade, ou seja, estamos a fazer a interpretação inversa da curva da oferta, então o que é que vai ser o excedente do produtor? É a diferença entre, por unidade, entre o preço que é cobrado e a curva da oferta, ou seja, é a diferença entre o preço que é cobrado e o mínimo que o produtor estaria disposto a receber para produzir e fornecer uma certa quantidade. Claro que, se calcularmos o excedente de produtor por indivíduo, para cada curva de oferta individual, e somarmos todos os excedentes de produtor, iremos obter o excedente de produtor do mercado, que corresponderá ao excedente do produtor na curva de oferta de mercado, a área acima da curva da oferta de mercado, quando ela for determinada. Claro que, ao falarmos no excedente do produtor, não podemos esquecer da nossa condição de participação no mercado para as empresas. Isto é, o preço tem que estar acima do custo variável médio, no seu mínimo. Portanto, para as empresas que participam no mercado, para as empresas que são economicamente viáveis, necessariamente eu tenho que ter um preço maior do que o custo variável, ou pelo menos igual ao custo variável para a quantidade produzida. O que quer dizer que, para as empresas serem economicamente viáveis, têm que ter excedente de produtor positivo. Se depois isso vai gerar um lucro positivo ou não, isso depois depende dos custos fixos. Portanto, a relação que temos entre excedente de produtor e lucro é aquela que aqui se apresenta. A curto prazo, o lucro será a receita menos custos variáveis menos custos fixos. Portanto, o total da adição dos custos variáveis com os fixos será o custo total. Portanto, aqui temos o nosso lucro já conhecido. Este primeiro fator, receita total menos custos variáveis, não é mais do que o excedente de produtor de que estamos a falar. Portanto, a diferença entre excedente de produtor e lucro é simplesmente o valor dos custos fixos. Portanto, se nós tivermos uma empresa que está a produzir no limiar de encerramento, terá um preço igual aos custos variáveis médios, portanto, o excedente de produtor será zero, o que quer dizer que o lucro é o valor de menos os custos fixos. Portanto, é esse o prejuízo que tem e ela fica indiferente entre encerrar ou não, como já tínhamos visto antes. Uma empresa que é economicamente viável terá excedente de produtor positivo. Portanto, o preço está acima dos custos variáveis médios para que esta primeira parte, estas primeiras duas parcelas do lucro, se adicionem num valor que é positivo. Se depois, tirando os custos fixos, ficamos com um valor positivo ou negativo, então isso depois determina se temos um lucro positivo ou um prejuízo. Este slide termina este conjunto de informação acerca
de teoria da oferta e escolha ótima da empresa em contexto de concorrência perfeita a curto prazo. Recomendo então agora a resolução de todos os exercícios do caderno número 3, marcados com asterisco, acerca deste ponto. Nomeadamente os exercícios 8, 9, 10 e 12.